Olá! Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é José Edir Bragança e eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo na área de manutenção de aeronaves. Embora no seu dia a dia você não tenha a necessidade de precisar ficar definindo entre fazer um balanceamento de motor ou uma lubrificação de fan blade para otimizar a performance de um motor, ter conhecimentos sobre como isso acontece, como se processa e como corrigir esses fenômenos são de grande utilidade para todos aqueles que trabalham com manutenção de aeronaves. Nesse vídeo eu vou falar dos fenômenos que podem provocar um desbalanceamento do fan, causando assim vibração de compressor de baixa, assim como identificá-los e definir qual a melhor manutenção a se fazer. Eu espero que todos gostem do vídeo e que ele acumule conhecimento para vocês, que ainda que não sejam utilizados no presente, que possam tirar proveitos deles no futuro. Vamos então à nossa aula de hoje. Talvez você ainda não esteja na posição de ter que definir sobre o que é melhor se fazer, um balanceamento ou uma lubrificação em um motor que apresenta um problema de vibração. Entretanto, se você trabalha na aviação, é muito provável que você já tenha feito, participado ou pelo menos visto um balanceamento de motor ou uma lubrificação de fan blade. Essa aula é justamente para poder esclarecer para que serve o balanceamento e a lubrificação e em que condições eles acontecem e como devemos definir entre fazer um ou outro. Para isso, nós vamos recorrer a esses dois gráficos que eu explicarei a seguir. Como podemos ver no nosso gráfico, nós temos aqui na posição vertical a vibração e na posição horizontal speed, ou seja, velocidade do N1, velocidade do nosso fan. E é baseado nesse gráfico que nós vamos fazer a nossa leitura. Tanto o balanceamento quanto a lubrificação são recursos utilizados para corrigir problemas de vibração. Normalmente, a vibração ocorre por duas causas. A primeira, desgaste no conjunto do fan, seja na fan blade ou no próprio spinner, que venham a desequilibrar o conjunto, provocando assim vibração. Já a outra causa se deve a folgas na base das paletas. Quando uma paleta do fan, que é uma paleta longa, tem uma folga acentuada na sua base, isso faz com que ela mude o seu momento angular, gerando assim também um desequilíbrio, um desbalanceamento no conjunto. Normalmente, o conjunto de fan blades sofre pequenos deslocamentos quando em alta potência, mas esses deslocamentos devem ser o mais uniforme possível para evitar justamente que haja vibração. Então já vimos aqui que temos duas causas. E como definir o que fazer? Para isso, deveremos saber o que é que está causando o desbalanceamento. E a melhor forma de fazer isso é através de um survey, ou seja, um cheque de motor, acelerando o motor e verificando as condições desse ao longo da aceleração. É isso que os nossos gráficos irão mostrar. Quando nós fazemos um cheque de aceleração do motor, um survey, e aqui no gráfico nós temos um tracking de vibração constante. Mas, obviamente, quando formos fazer o nosso cheque, nós vamos analisar step by step. Ou seja, a cada 5 ou 10% de RPM de N1, nós fazemos uma anotação. Como, por exemplo, com 50% de N1, eu tenho tanto de vibração. Com 60% de N1, eu tenho tanto de vibração. E vamos fazendo anotações. Faremos isso tanto na aceleração, aqui representada pela cor vermelha, quanto na desaceleração.
representada pela cor azul. Dessa forma, construiremos um tracking, ou seja, uma linha. E aí vamos analisar essa linha. E quando nós vemos que o nosso gráfico mostrou uma formação semelhante a essa, ou seja, durante a aceleração e a desaceleração, nós tivemos valores próximos, ou seja, um tracking semelhante. Obviamente que essas linhas nunca irão se casar, mas dessa forma nós podemos ver que elas formaram gráficos semelhantes. Quando isso acontece, nós devemos optar por um balanceamento, por um trend balance. Por quê? Está mostrando que a vibração apresentada ela é praticamente igual tanto na aceleração quanto na desaceleração. Ela se comporta de forma semelhante, ou seja, não houve mudança na estabilidade do conjunto. Aquilo que se apresentava como causa de vibração alta na aceleração também se mostrou na desaceleração. Isso indica um desbalanceamento por desequilíbrio da massa. Caso o nosso gráfico apresente uma configuração semelhante a essa, ou seja, durante a aceleração, nós tivemos um tracking de vibração que subiu razoavelmente sem atingir valor muito expressivo. Entretanto, na desaceleração, houve um descolamento do tracking, ou seja, eles não mais se comportaram de forma semelhante um ao outro. Isso indica que houve uma mudança no comportamento do conjunto do fã. Muito provavelmente, agora, na desaceleração, as fan blades ganharam um novo posicionamento, que gerou um desequilíbrio, fazendo assim surgir uma curva de vibração bem diferente da aceleração. Nesse caso, nós devemos optar por uma lubrificação, porque o que esse gráfico aponta é que nós tivemos uma mudança no comportamento do conjunto de fan blade, muito provavelmente causado por folgas na sua base. Não significa que a vibração mais alta sempre será na desaceleração. Porém, esse padrão é mais comum de acontecer. Para que serve a nossa lubrificação? Ela tanto serve para preencher folgas, como fazer com que o movimento do conjunto seja uniforme. Então, isso indica que o mais provável nesse caso é uma lubrificação. Assim concluímos então aqui a nossa pequena aula. Aguardo vocês na próxima aula. Se você é um profissional da aviação, iniciante ou mesmo experiente e deseja ampliar os seus conhecimentos e experiência na área de motores, venha conhecer mais sobre a operação dos principais sistemas, suas falhas, procedimentos, pesquisas e os principais conceitos operacionais de motores modernos. O custo é apenas simbólico e eu te garanto que você não irá se decepcionar. Portanto, não perca essa oportunidade e se preparar para o futuro. Um grande abraço a todos.